TEA, transtorno do espectro autista. Foi em 2007, em abril de 2007, que a ONU ela deixou uma data específica para nós termos a consciência do Dia do Autismo Mundial. E hoje o nosso bate-papo, estamos aqui com ela, que é mãe, filha, mas também ela é terapeuta ocupacional, Francisca, que vamos bater um papo legal sobre o que é o autismo. Francisca, bem-vinda, Francisca. Que bom ter você aqui. Francisca, ela é terapeuta ocupacional. Te apresenta aí, Francisca. Quem é você? Qual é a sua formação? Eu sou terapeuta ocupacional. Vim de Belém do Pará. Estou há 3 anos no Mato Grosso, 1 ano em Sorriso. Eu trabalho com crianças com atraso no desenvolvimento infantil. A minha demanda de atendimento é as crianças autistas. Muito bem, Francisca. O que é autismo mesmo? Fala para nós o que é autismo e também como identificar isso na vida de uma pessoa. O transtorno do espectro autismo, o TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado pelo desenvolvimento atípico da criança, certo? Onde essa criança ela apresenta comportamentos inadequados, alterações comportamentais, ela tem um déficit de comunicação, de interação social com outras pessoas, com outras crianças, ela tem uma dificuldade de socializar, de se comunicar no meio, Ela apresenta movimentos repetitivos, comportamentos repetitivos que podem vir acompanhados de estereotipia. O que é estereotipia? São os movimentos repetitivos, balançar a mão, bater a mãozinha, pular. Esses movimentos, geralmente essa criança apresenta para uma autorregulação. Entendi. Certo? Ela também pode vir apresentar desejos mais restritos nas brincadeiras, nos gostos. Por exemplo, meu filho só gosta de brincar com o carrinho. Certo. Então ele acaba tendo hiperfoco pelaquele brinquedo. Então ele não tem uma gama ampla de brincadeiras, como as crianças típicas que a gente chama. A gente chama crianças atípicas e crianças típicas. Então a criança com aspecto autista, ele tem um desejo mais restrito por brincadeiras, por interesses mais restritos do que as outras crianças. Francisca, eu estudando no ano passado, eu tenho percebido que alguns pais, quando se trata desse assunto, alguns pais até, talvez pela certa negligência, o que eu observei como professor, eles querem dizer que o filho deles não tem nada. Outros pais é outro oposto. Me parece que alguns pais, a questão até de falta de disciplina, falam, não, meu filho ele é assim porque ele tem problema. Então, a verdade é o seguinte, Francisca, quem é o profissional que vai dar o diagnóstico se a pessoa, seja ela criança ou adulta, tem um autismo? Quem é esse profissional? Assim, em relação aos pais, o que eu também observo, tem muitos pais com dificuldade nessa aceitação. Certo. Quando um pai recebe o diagnóstico que seu filho é autista, tem pais que aceitam, que vão atrás do tratamento, da equipe multidisciplinar, mas tem pais que têm uma dificuldade muito grande de lhe dar essa aceitação. Então, o que é interessante falar? Quanto mais cedo for observado esse atraso no desenvolvimento dessa criança, quanto mais precoce for realizado o diagnóstico e feito encaminhamento para uma equipe multidisciplinar, mais chances, melhores resultados essa criança vai ter, levando em consideração a neuroplasticidade cerebral. Porque nesse momento a criança ela é uma esponja. Então tudo que você realiza na terapia, ela absorve. Então tudo que você estimula, ela absorve. Então quanto mais a gente fechar os olhos, quanto mais a gente demorar para levar essa criança para um tratamento, para um acompanhamento com uma equipe, mas, como é que eu posso dizer? Demora mais o desenvolvimento dessa criança. E o que é importante ressaltar? Que mesmo que essa criança não tenha o diagnóstico fechado, mas se o pai ou o professor observou um atraso no desenvolvimento da criança,
é interessante que ela já inicie as terapias até que esse diagnóstico seja fechado. Certo. O senhor me perguntou como é que é feito o diagnóstico. Isso, né? Quem é a pessoa hábil para isso? Né? A criança, ela realiza as terapias, a fono, a terapia ocupacional, a psicologia, psicopedagogia. Neuro também? Isso. E aí, quando ela realiza essas intervenções, os profissionais realizam a avaliação clínica, certo. Né? E aí eles realizam protocolos estruturados, perfis estruturados, e depois disso é feito um relatório final da equipe, certo. Ou se o profissional atende só, é feito um relatório e encaminhado para o neurologista. E o neurologista vai ler os relatórios de todo mundo que fez esse atendimento e ele que vai fechar o diagnóstico. Entendi. Nós, quanto terapeuta, não fechamos o diagnóstico da criança. A gente tem a hipótese diagnóstica, mas a gente não fecha o diagnóstico. Quem fecha o diagnóstico é o neurologista. Mas lembrando que independentemente se a criança já tem o diagnóstico fechado ou não, mas o pai já observa um atraso no desenvolvimento, certo. Procura um profissional e já inicia as terapias. Certo. Quanto mais cedo, é melhor. Eu tenho visto os números, Francisca, que no Brasil, pelo menos no Brasil, 1 cada 36 crianças é propenso a ter o autismo, ou seja, em torno de 3% das crianças, né? Isso parece ser um número pequeno, porém a gente sabe que tanto em sala de aula como numa família exige mais pessoas para cuidar dessa criança. Então, e quem é mais propenso a ser autismo? É a mulher, é o homem, é a criança, é o masculino, o feminino? Quem é o menino, a menina? A incidência é que 1 a cada 36, né, nascido tem o autismo. E que é propenso mais em meninos do que em meninas, por conta que a menina ela camufla essas características. Mas a gente também consegue fechar o diagnóstico, só que às vezes leva um pouquinho mais de tempo. E Francisca, depois de fazer o diagnóstico e se entender que a criança tem um autismo, qual é o procedimento? Para nós quebrar um pouco do tabu que existe, porque existe um pouco de preconceito ainda com isso, né? Esse termo, com alguém que tem autismo, infelizmente aí no Brasil existe isso, mundialmente talvez, principalmente nos países de segundo e terceiro mundo existe ainda. Então, depois de fazer o diagnóstico, esse acompanhamento é para a vida toda, já tem uma cura. E conta para nós alguma experiência sua, de alguém que você já atendeu, da recuperação, como é que funciona isso? Assim, o autismo ele não tem cura, mas certo. Ele tem tratamento, ele tem acompanhamento. Né? Então, assim, mas o teu filho nem parece que é autista. Certo. Ele não tem uma feição, não existe uma feição numa criança que é autista. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas falas. Eu acho que pode ser também que seja por isso que muitos pais ainda têm dificuldade de divulgar que o filho é autista. Então, assim, se você tem um filho autista, um sobrinho ou aluno, certo. E perceber as características, vamos estudar mais, ler mais sobre o autismo para que seja feita um acolhimento com essa família, né? Mas o meu filho não é autista, para que eu devo saber sobre o autismo? Porque talvez seu filho vai estudar na sala com uma criança que é autista. Então, você é professor, você precisa saber um pouquinho sobre o autismo para identificar essas características, para auxiliar esses pais, para auxiliar essa criança na escola ou na igreja, né? Certo. Hoje em dia a gente tem as escolinhas da igreja, então, para que a gente possa receber essas crianças e saber lidar com as características dessa criança. E não tem como dizer assim, daqui a 6 meses ele vai parar o tratamento. Não, é um acompanhamento com a fono, tem crianças que são verbais e crianças que são não verbais, né? Cada um tem uma característica. Tem crianças que têm mais afeto, gosta de abraço, tem crianças que já não gostam, né? Então, assim, a gente não pode dar uma receita geral. Entendi. Mas é feito um acompanhamento e cada vez que eles vão na sessão, por exemplo, no meu caso, eu sou terapeuta ocupacional, fica mais fácil de eu falar. Né? O que é que eu trabalho com essa criança? Uma criança típica, que a gente chama, que se veste sozinho, que tira a roupa sozinho, que escova o dente sozinho, a criança atípica talvez precise de um auxílio para isso, entendeu? Então, eu, quanto terapeuta ocupacional, vou ensinar a atividade de vida diária dessa criança. Eu vou ensinar essa criança a escovar o dente, eu vou ensinar essa criança
a comer sozinho, a ele criar essa independência e autonomia. Certo. Entendeu? Então é por isso que a terapia ocupacional trabalha com essas crianças. Ele tem sensibilidade, ele não gosta de tocar em algumas texturas, ele tem seletividade alimentar. Eu vou trabalhar isso com essa criança. Então tudo é trabalhado nas terapias para que essa criança tenha a melhor qualidade de vida possível. Certo? Francisca, muito bem pela sua contribuição hoje nesse trabalho, nesse canal, socializando com o professor Gilberto. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aí, se inscreve, porque nós já tivemos muito conteúdo top nesse mês de abril com relação à mulher, e hoje estamos aqui nessa área educacional com a Francisca. Francisca, onde as pessoas encontram você? Você faz atendimento online também? Onde você está? Quem é você? Nós já falamos, mas onde encontra a Francisca? Hoje o meu consultório fica na Avenida Curitiba, 3222, subesquina com a Avenida Brasil. Você também pode acompanhar o meu trabalho pelo Instagram, né, que é Espaço Bene, Terapia Ocupacional. O nome do meu consultório tem bem na porta Espaço Bene, onde eu atendo crianças com atraso no desenvolvimento infantil, autista, síndrome de Down. E eu também atendo adultos, trabalho com a terapia da mão, né, que é pós-operatório de mão, fratura, doenças relacionadas a movimentos repetitivos. Aprendemos muito aí sobre o autismo e como lidar com essa pessoa que precisa de ajuda. Um ajudando o outro, o dom de um sustenta o outro. Obrigado, Francisca. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Abraço.